Tá ouvindo? Olá, boa tarde. Então, estamos iniciando mais uma live, né? Nessa tarde, que nós decidimos fazer com o tema de mudanças. Então, vamos fazer, na verdade, são 4 dias em que nós estaremos falando sobre mudanças, estaremos falando sobre a transformação, né, do homem exposto à presença de Deus. Essa é a intenção, é mostrar como Deus faz, o que Deus faz na vida da mulher, do homem de Deus, né? No caso, nós teremos 3 convidadas, né, que estarão conosco durante essa semana, abordando esse assunto. E o nosso desejo é que quem ouvir, seja aqui ao vivo ou quem ouvir depois na gravação, seja abençoado com a explanação dos testemunhos, da palavra, do assunto abordado mediante o tema. Então é um prazer receber todos, né? Fico muito feliz que vocês estejam aqui e quem ouvir também, meu desejo é que seja abençoado. Hoje vamos estar, na verdade, daqui a pouquinho com a pastora Luziana. Ela é pastora na cidade de Simão Dias, na igreja IBRC, lá em Simão Dias, Igreja Bíblica da Restauração. É uma querida que eu já conheço há muitos anos e nós vamos estar falando hoje a respeito do testemunho da conversão dela. Então, assim, eu vou ver aqui se ela já solicitou a entrada para poder adicionar ela aqui na sala para vocês. Deixa eu só... Lu, acho que você vai precisar solicitar a entrada. Vamos aguardar aqui. Bem-vindos todos que estão. Deixa eu só verificar aqui. Pronto. Vamos aguardar, deixa ela aparecer. E aí nós vamos começar. Tá chegando. Bem-vinda. A paz. A paz. Bem-vinda. Oi. Toda obrigada. linda. Obrigada, toda né? linda. Então, meu Deus. eu estava aqui falando a respeito do nosso tema, né? Sim. E eu gostaria de citar que, assim, você foi uma grande motivadora de estar começando a fazer as lives, né? Ô, E, Glória. assim, isso foi uma grande motivadora, assim, a estar aqui e começar a Que fazer as bom. lives, a acreditar que esse canal é um canal que poderia abençoar várias vidas. Então, assim, eu fico muito feliz de estar recebendo você hoje, de estar fazendo, porque já era um Amém. projeto, né, de estar com você. E assim, Sim. essa semana em especial, ela foi também inspirada nas conversas que eu tenho com você, né? E quando falou de Amém. mudanças, e aí o seu cabelo me fez lembrar, assim, a oportunidade que nós tínhamos, a sua mudança radical. Bem E, radical. isso. E assim, conhecendo a sua vida, conhecendo o seu testemunho, você foi uma grande inspiração, sim, para que nós começássemos a falar a respeito de tudo que Deus está fazendo e tem feito na sua vida. Então, Amém. assim, é um motivo de muita felicidade mesmo de estar hoje aqui com você para falar a respeito do seu Uhum. testemunho. Então, eu esqueci até de me apresentar, estou falando como se já fosse conhecida. Meu nome é Ana Paula, né? Eu estou aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Eu e meu esposo, nós somos pastores na Igreja de Cristo, lá na Caueira, que é um interior de Itaporanga da Ajuda, aqui no estado de Sergipe. E a pastora Luziana, ela vai também ter a oportunidade de estar se apresentando, de estar falando. Nesse momento, Sim. Lu, se apresente para todos que estão aqui. Glória a Deus. Então, boa tarde.
né? Meu nome é Luziana, como pastora Paula mencionou. Eu e meu esposo Cláudio, nós pastoreamos a Igreja Bíblica da Restauração em Cristo, né, aqui em Simão Dias, onde tem a sua sede em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós estamos, desde o final de 2017, literalmente à frente completamente desse ministério, né, pastoreando de forma total a esse ministério. E conheço Paula já há algum tempo e é uma honra para nós, né? É um prazer muito grande poder estar participando nessa tarde, compartilhando experiências, compartilhando algumas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas ao longo dos anos, né? Na nossa caminhada cristã, que só tem sido bênção para nós. E sou casada com o pastor Cláudio há 20 anos, né? Nós já somos casados há 20 anos. No final de 2020, agora completaremos 21 anos de casados. E temos 2 filhos, né? Caio, que tem 11 anos, e a Nanda, com 19 anos. Né? A Nanda está cursando hoje odontologia, né? Caio, com 11 anos, está no ensino fundamental, menor. Os 2 nos acompanham, servem ao Senhor conosco na igreja, né? Nós também somos a parte do ministério de louvor da igreja que nós congregamos. Então a gente costuma dizer que nós somos multifuncional, né? Pastor, tocador, toca guitarra, eu tento cantar juntamente com ele. Minha filha, ela toca teclado e meu filho é o baterista, né? E tem acompanhado, e hoje eu fico assim maravilhada porque ele pega junto com o pai e testa som e vai, porque ele, né, qualquer instrumento que colocar na frente dele, ele está ali dando assistência, servindo ao Senhor nessa parte, e tem sido bênção para a nossa vida, é algo de Deus, assim, né, nos nossos filhos. E eu creio que o Senhor vai nos direcionar nesse pouco tempo a falar de coisas que vai trazer edificação, tanto para a nossa vida, porque sempre quando a gente vai lembrando, né, sempre quando a gente vai falando ou trazendo à memória as coisas que a gente já experimentou da parte de Deus, vai causando ainda mais edificação em nós, convicção de que estamos no caminho Amém. certo, de que estamos no lugar certo, de que estamos fazendo a coisa certa. E eu creio que as pessoas que estão nos acompanhando, elas serão alcançadas. Então, eu sei que o Senhor foi quem colocou no coração da pastora Paula esse propósito, e em nome de Jesus eu creio que atingirá, né, o fim para qual foi designada essas lives, né, essa semana de lives que estaremos realizando, né, eu digo estaremos porque a gente já fazemos parte do mesmo reino, né? Amém. Mas eu creio que vai atingir o propósito. Já quero pedir, né, eu sou um pouco ousada assim, aos que já estão presentes para compartilhar, né, já aproveita a oportunidade, compartilha essa live para que outras pessoas ouçam, outras pessoas sejam edificadas nesse momento, Amém. nessa tarde, através daquilo que a gente vai estar abordando, né, nesse pequeno espaço de tempo, porque passa tão rápido, né, Paula? Passa rápido mesmo. E é muito assunto. Nós estávamos conversando ontem a respeito do que iríamos conversar hoje para ver, assim, o que falaríamos mais, né? E, assim, eu não consegui colocar no papel, Lu, mas nós vamos conversando e eu creio que vai ser bênção, porque o propósito é abençoar quem está nos ouvindo, né? Ou quem venha nos ouvir, porque, assim, quando nós compartilhamos a respeito do que Deus tem feito, eu sei que muitas coisas as pessoas vão começando a perceber que também passaram, ou estão passando, ou vão passar, e aí quando acontecer esse momento, elas vão recordar do que ouviram, porque nós estamos falando daquilo que foi vivido, né, e assim, que foi muitas coisas foram superadas, foram alcançadas, foram aprendidas. Então, é bênção. Eu sei que a sua família toda é uma bênção no louvor, né? Se nós tivéssemos mais tempo, eu até pediria assim que cantasse, porque é lindo ouvir ouvirem vocês cantarem. Mas nós vamos compartilhar também o canal que vocês têm,
né? Todos Amém. vocês, assim, são pessoas que são muito, a sua família é muito usada na adoração, no louvor, e eu Amém. sei que isso é dom de Deus, né? E vocês usam isso a serviço do Senhor. Mas eu queria voltar no tempo, né? E um pouquinho e falar um pouquinho da conversão, né? Uhum. Quando eu falei do seu cabelo, foi porque você me falou assim, teve uma parte que me chamou a atenção quando você disse assim, quando eu tomei a decisão de mudar o meu cabelo, que no caso é cortar ele completamente para tirar a química e deixar os cachos crescerem, você falou, eu senti, eu tive a mesma sensação de posicionamento, né, que eu tive que ter quando eu também tive que me posicionar quando eu me converti. Quando eu aceitei Jesus, eu tive que ter essa posição. E aí, quando eu fiz o seu card, eu coloquei uma frase que diz assim: não existe evolução sem mudanças, Uhum. né? E assim, e não existe mudanças sem decisão, né? Isso. Então, quando eu escolhi esse tema decisão, eu escolhi pensando muito nisso, que a mudança para ela acontecer, ela precisa partir de uma decisão. Ela não vai partir de um sentimento. A mudança real, ela vai nos impulsionar a ter um posicionamento. E aí, quando você conversou isso comigo, isso me chamou muita atenção e foi um dos motivos pelos quais eu consegui arrumar um tempo para a gente estar projetando, né, essas lives. E, assim, foi algo que me chamou muita atenção com relação ao seu testemunho, que foi que nós conversamos. E aí eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos ouvindo um pouco, assim, de como foi, né? Qual foi se você já nasceu num lar evangélico, como foi o início? Como foi que você ouviu falar de Jesus? Né? Como foi que você ouviu falar a respeito de que precisava tomar uma decisão, aceitar Jesus, ir para uma igreja evangélica? Você já nasceu em berço evangélico? Você já tinha esse conhecimento? Foram seus pais? Foi a sua família? Ou alguém também marcou esse momento? E conte pra gente como foi que isso aconteceu. Tá. Vou tentar, né, resumir, né, porque, como eu falei, né, nosso tempo é curto e, assim, né, nós mulheres já temos uma fama de que a gente conversa muito e eu não sou É muito só de puxar fama. o assunto, mas quando começo, converso mesmo, né, já cheguei à prova de que gosto de conversar um pouquinho mais. E assim, né, eu amei o tema quando eu vi, ele é um tema muito impactante, eu gostei demais quando você preparou todo o processo aí da divulgação sobre essa questão da evolução, né, do posicionamento. E voltando, né, lá, quando eu tomei essa decisão, como você disse, né, a inspiração justamente foi o fato dessa mudança radical que eu decidi, né, com relação ao visual, com relação ao corte do meu cabelo. E realmente me trouxe à memória o início da minha decisão em Cristo, né, do meu posicionamento em Cristo. Então, eu não nasci em nenhum lar cristão, né, eu sou de uma família tradicional no catolicismo, né, uma família bem tradicional. Nunca havia na minha vida nem recebido um convite para ir a uma igreja cristã, nunca havia visitado, nunca tive nenhum contato com o meio, como muitos dizem, o meio evangélico, né? Nunca havia tido nenhum contato, né? Então eu casei muito nova, casei aos 17 anos e o meu esposo, ele já, diferente de mim, ele já vinha de um lar cristão, então ele cresceu com ensinamentos cristãos, os pais deles são cristãos, então ele foi ensinado com todo esse processo, né, da palavra, e eu não, né? E quando nós nos conhecemos, ele não era uma pessoa firmada, ele não era uma pessoa, como é que eu posso dizer? Não sei se está saindo aí no áudio, mas minha cadelinha aqui resolveu, né, dar uns latidos. Tá Normal, nós saindo aí? estamos em casa. Ah, Estamos tá em um casa. pouquinho. Estamos É, em casa, tranquilo. então tá. E então, nós começamos a namorar, casamos na igreja católica, né? Como eu disse, ele não era firmado, ele só havia sido criado no ambiente, mas ele não tinha ainda tido a decisão
pessoal dele de aceitar Jesus, de caminhar, de ter uma vida de compromisso com o Evangelho, com o Senhor. E com pouco tempo de casado, né, ele morava na cidade vizinha, aqui em Lagarto, e veio morar em Simão Dias, né? Nós casamos aqui em Simão Dias e viemos morar aqui em Simão Dias. Então, ele começou a dar aula, né? Ele é músico, começou a dar aula de violão, né? Um pessoal aqui. E aí ele teve o primeiro contato aqui em Simão Dias com esse pessoal que fazia parte de uma determinada igreja evangélica. E aí, né, o fato dele começar a dar aula e a palavra havia sido já desde a infância dele, né, plantada, a semente da palavra tinha sido lançada no coração dele, então despertou nele, né, trouxe à memória dele os ensinamentos que ele havia recebido dos pais e despertou nele o desejo de... Só um instante, Cláudia, ela vai puxar minha vida. Deixa não, viu? Despertou nele o desejo de fazer a visita à igreja, esse pessoal a quem ele dava aula de violão. E assim, ele foi fazer a primeira visita. E ele foi a primeira visita, e aí ele gostou, e ele foi a segunda, e gostou ainda mais, e ele foi a terceira, e foi, e ficou, né? Então, ele foi a primeira pessoa a ir à igreja, e ele começou a me convidar. Só que no meu tempo, que não é muito distante, né? Não é muito longe. Tempo, eu até comentando aqui com a pastora Paula, eu digo que hoje, de repente hoje as coisas, os anos vão passando, as pessoas elas vão tendo um contato maior, né? Como nós havíamos falado, o número de pessoas cristãs cresceram, né? Então, hoje nós temos aquelas pessoas que são simpatizantes do Evangelho, né? Eu estava até comentando com ela sobre esse grupo de pessoas que são simpatizantes do Evangelho. E eu nem simpatizante do Evangelho era. Eu não era simpatizante da igreja evangélica, né? Eu não me via nem visitando uma igreja evangélica. Então, eu estava há pouco tempo de casada, nós estávamos pouco tempo, recém-casados praticamente, né? Nossa filha mais velha, ela estava com 1 aninho de idade e ele começou a ir para a igreja. Então, aquilo para mim foi terrível, né? Então, foi motivo de discussão no nosso casamento que estava iniciando. Então, a gente começou a discutir e ele sempre muito paciente, me incentivando e me mostrando que era o melhor caminho e me convidava e eu não queria saber de convite. E ele chegava contando como foi o culto e eu não queria saber como foi o culto, porque eu não queria. Eu nova em idade, nova em casada, então eu queria seguir a vida que todo mundo segue lá fora do mundo, né? E uma das coisas que me levou, como eu estava comentando com Paula, a não me abrir de início para esse novo tempo é justamente o preconceito, né? O que é um preconceito? É um conceito errado, né? Um conceito que você faz antecipado de algo que você nem conhece. Então, você não conhece aquele ambiente, você não conhece aquele mundo, mas você já tem um pré-conceito do que é uma vida de crente, né? Vamos dizer assim. E talvez, infelizmente, né, o mau testemunho, não sei, a postura de alguns. As referências, né? As referências negativas levam muitas pessoas a pensarem que vida de crente é uma vida sem graça, né? Não é nada disso, maravilhosa. Então eu resisti, até um determinado momento eu resisti, não queria, né? E nós sabemos e cremos que quem convence o homem, como a Bíblia diz, né, é o Espírito Santo. Então, embora a gente tente convencer pessoas, embora a gente tente forçar, empurrar de goela abaixo, como a gente ouve muito, o próprio Jesus diz, eles que estou à porta e bato, ele não invade a vida de ninguém, ele não manipula, ele não quer ninguém à força, ele quer a pessoa, né, de verdade, mas nós cremos no poder da palavra, nós cremos no poder da oração. Então a palavra começou... Pode falar? Uma coisa que me chamou muito a atenção é a postura do pastor Cláudio, né? Ele novo convertido, na verdade, né? Estava conhecendo o evangelho. Você me falando ontem que ele insistia, mesmo você brigando, mesmo você falando que não queria ouvir, ele sempre estava ali tentando trazer para você a informação de que aquilo, né, que aquilo que ele estava vivenciando, aquilo que ele estava aprendendo, ele queria compartilhar com você.
Ele não Isso. estava, tipo, dando você como, não vou conseguir. Não, eu prefiro ter uma. Eu estou com Cristo, mas para não ter briga, eu não vou falar a respeito. Ele sempre Isso. estava trazendo para você aquilo que era novo, aquilo que era bom, que ele estava experimentando de bom, ele queria compartilhar com você. Embora a É sua isso aí. reação naquele primeiro momento não era também uma reação favorável. Mas assim, você também me falou que você não aceitou o primeiro convite através dele. Ele ia para a Nunca igreja, aceitava. né? E você nunca aceitava. E aí teve a Adriana, que trabalhava com você na época, Sim. né? Que falava de Jesus, você gostava do jeito dela. Conte um pouquinho sobre Isso. isso. Como foi assim o Então, convite, né? O convite que seu é, esposo fazia, você não não, tolerava. não, Mas no não, não. trabalho você tinha uma colega que congregava na mesma igreja que Isso, ele, participava, isso, né, junto com ele, e a isso. ela você ouvia. Né? Eu achei isso Então, interessante porque muitas vezes eu sempre digo assim para as pessoas que estão ao meu redor que nós não podemos perder as oportunidades. Às vezes, uhum, aquele é colega seu de verdade. trabalho, de faculdade, aquele vizinho, né, alguém que você conhece, são pessoas que estão ao seu redor que o próprio Deus deu para você cuidar, falar a Uhum, respeito do amor dele, porque muitas vezes é difícil para quem convive, né, ter essa isso, recepção. A pessoa pode até isso, não recusar porque ela não quer ficar mal, né, ela não quer isso. aparentar estar ali rejeitando um convite. Às vezes é muito mais fácil, infelizmente, né, você tratar mal quem está convivendo com você, né, ser É mais verdade. realista, mas quem está fora ali você Isso, acolhe. Então, assim, foi isso, eu achei muito legal a postura da Adriana, né, de insistência, e achei válido frisar que nós temos que ter esse olhar. Porque às vezes nós temos isso. assim, não, o marido dela, ela poderia dizer, o marido dela vai para a igreja, por que, que eu vou convidar? Né? No entanto, ela Uhum, teve esse olhar para você, uhum. se importou com você e também quis levar as boas novas que ela também vivencia, né, naquele Isso. momento. Então, assim, você pode compartilhar melhor sobre isso, que eu achei bem interessante. Assim. Então, como eu falei, né, ele começou aí e por acaso, né, a gente costuma dizer que foi uma cristocidência, não é coincidência, né, eu estava trabalhando em um determinado ambiente onde essa minha colega de trabalho, ela também estava frequentava, congregava, né, ela era congregava na mesma igreja que ele estava indo visitar, né? E uma coisa interessante que Paula estava falando aí, né? Nós, como cristãos, a gente precisa ser referencial aonde a gente está, de quem nós somos em Cristo. A gente tem que vestir realmente a camisa, levantar a bandeira, não ser agentes FBI, né? Porque às vezes a gente só é crente na igreja, só revela quem somos na igreja e fora a gente quer ficar naquela, né, só de observação. Não, você precisa ser e colocar para fora aquilo que está dentro, né? Mostrando, né, a quem você pertence, mostrando quem é o seu dono, é muito importante isso. Então, eu admirava o jeito dela, né, não dizendo que meu esposo ele não tinha comportamentos que fossem, né, dignos de uma admiração, porque ele sempre foi um homem de Deus, maravilhoso, mas aquela condição para nós, recém-casados, eu não queria para minha vida naquele tempo, porque eu não É que tinha o conhecimento, eu não sabia, né? eu E acredito que, como na Paula, verdade, você não queria dividir ele, o tempo dele, com a igreja. Né? talvez Porque sim assim, também. porque assim, É, como ele trabalhava, você trabalhava o tempo que tinha, de repente poderia ser isso, aquele. E nova, isso, casamento é, novo, um bebê isso, pequeno, então tudo isso dificulta. Às vezes, é, poderia ter sido essa visão naquele momento, né? isso. E, como eu falei, né, a forma, o proceder dessa minha colega sempre me chamou a atenção, porque eu achava ela muito tranquila, uma pessoa muito mansa, muito doce, muito calma, não perdia oportunidade e falava do Senhor e convidava com aquele jeito tão meigo e por várias vezes ela me convidou, às vezes a gente, chato, que chato, só convido fulano uma vez, se não vir não vou convidar mais. Então, eu fui uma das pessoas que fui vencida pelo cansaço, né? Então,
ela me convidou e eu admirava tanto o jeito dela, achava uma pessoa tão legal que eu já não conseguia mais dizer um não para ela, porque era deselegante dizer não a uma pessoa que eu gostava, né? Que eu achava uma pessoa admirável pela sua forma de proceder, a sua forma de tratar com as pessoas que conviviam com ela naquele tempo, naquele ambiente. E até que um dia eu disse, tá, eu vou. E por muitas vezes eu disse que vou e não ia. E ela no outro dia, né, chegava no dia de trabalho, passava o final de semana, ela disse, você nem foi, te esperei. E eu já estava com vergonha de dizer que ia e não aparecer, até que um dia eu resolvi ir. E interessante que eu não falei para o meu esposo que eu iria, né? E eles, nesse tempo, ele já estava envolvido, né, de uma forma mais na igreja, de uma forma mais presente, então ele já estava tocando no ministério de louvor da igreja, e ele foi para o compromisso dele, né, para o culto, para tocar e para cultuar o Senhor, e eu havia ficado em casa, né, a minha filha Nandela já era de cola, ainda era de cola, era bebê, e aí eu decidi ir para fazer essa visita, para responder ao convite dessa minha colega, que eu já estava cansada de dizer não, ou de dar um furo, né, de dizer sim e não aparecer. E aí resolvi ir, né? E até ele ficou surpreso, porque ele não esperava que eu fosse, né? Eu não Ele foi na avisei. Simplesmente frente. ele foi na frente, né? Porque ele tinha o horário e eu fui depois, né? Com a Nanda. E quando cheguei lá, todos ficaram surpresos. Então foi o meu primeiro contato àquele ambiente, né? Que eu não conhecia, que eu tinha um pré-julgamento de como seria, que eu não sabia nada, que eu não me via, que eu não gostava. Aquele mundo que não era o meu, que eu pensava que não era o meu. Né? Então eu fui pela primeira vez só para responder a um convite, né? E nessa minha ida fui cumprir o papel, que eu não estava com vontade nenhuma de ir, né? Fui cumprir o papel. No primeiro momento, quando anuncia, geralmente nas igrejas, anuncia as pessoas que estão nos visitando. Hoje eu faço isso, o que fizeram comigo. Plantei, tô colhendo. E aí eu fui fazer a visita e quando anunciaram a minha presença, claro, informando a esposa do nosso irmão Cláudio, nem disse amiga de Adriana, né? Disse a esposa do nosso irmão Cláudio, está aqui, fique de pé, eu quase que, né? Cheguei, já sentei no último banco, porque as pessoas que visitam, elas já vão, né? Daquele jeito, então elas não gostam de ir já sentar nos primeiros bancos na frente. Na nossa igreja a gente costuma sempre orientar os irmãos, sentem na frente, irmãos, deixa os bancos para os visitantes que estão chegando aí, que estão a caminho. Né? Então eu sentei no último banco da igreja, da cadeira da igreja, e fiquei ali quietinha, ouvindo, e olhando para o relógio, porque eu não via a hora de acabar e de sair. Né? E saí e fui. E saí decidida. Aqui eu não piso mais os pés. Eu não volto mais. E no outro dia de trabalho, era um domingo, né? Culto de domingo, na segunda estava no trabalho e minha colega toda alegre, toda feliz, porque eu tinha aceitado o convite, porque eu tinha ido. E aí, gostou? E eu, só que não. Né? Eu disse que não, né? Que não tinha gostado. Não disse a ela. Né? Eu disse que havia gostado, claro, por educação. Mas foi muito diferente, foi muito estranho. E a prova de que eu gostei é que já estou lá até hoje, né? Já fazem Amém. quase 20 anos, né? Revelou agora. E Revelou quanto foi bom. assim, você me falou que não foi dessa vez que você aceitou Jesus, né? E uma Não. coisa que até eu achei interessante em falar, que ontem nós conversando sobre, a gente estava conversando sobre isso, e aí você falou sobre o que é aceitar Jesus. Porque as pessoas que estão indo recente para a igreja, né, aceitam o convite, embora hoje a gente tenha assim, um número muito grande, né, já, isso até o IBGE já contabilizou, que hoje no Brasil o crescimento das pessoas que se intitulam evangélicas, elas são enormes. Assim, muitas pessoas não enfrentam mais os problemas que se enfrentavam antigamente. Né, que era assim a falta do conhecimento do que era, né, a igreja evangélica, o preconceito, como você falou, que existia, né, naquela época, que hoje certamente ainda deve existir, porque eu não acredito que todo mundo saiba como é, mas hoje a aceitação ela é maior. Até assim, eu ouvi uma reportagem que dizia que o número de pessoas que se intitulam evangélicos hoje, nominais, né? Que assim,
É um título até que é incoerente com o que a Bíblia ela nos ensina, porque o Evangelho ele é vida, né? Ele é prática de vida. Então, assim, é um título errado que se dá, mas as pessoas intitulam assim como evangélicos nominais, porque assim, para você ser evangélico, você realmente precisa ter uma vida com Deus, né? Porque Isso. o evangélico, o cristão, ele é aquele que segue a Cristo, aquele que segue a palavra. Então, a partir do momento que as pessoas só se denominam, só são visitantes, elas estão enganando a si mesmo, né? Porque estão se denominando a algo que não fazem parte. Mas tudo bem, no tempo de Jesus existiam aqueles que eram apenas os espectadores e os discípulos, né? Existia uma multidão, mas a multidão foi que também crucificou Jesus, porque não se Sim. decidiam. Mas aí a questão do posicionamento. Quando você vai a um segundo culto, né? Você já vai pelo convite da Adriana, ou você já vai aceitando o convite ali do seu esposo? Porque teve um momento em que você foi a um segundo culto, né? Um segundo Isso. evento, e ali você aceita Jesus. Algo diferente acontece naquele evento e você se sente tocada e decide ter um posicionamento, decide ter uma mudança de vida, não é isso? Sim, isso. Então, não foi de início, não foi logo depois, né? Demorou um pouquinho, um Cláudia tempinho. ainda teve que orar mais. Teve que orar mais um pouquinho, né? A gente costuma brincar, porque hoje, né, geralmente é mais comum a gente ver as mulheres primeiro se decidindo por Jesus, Isso. principalmente dentro de um casamento, no relacionamento, e a gente vê mais postura de mulheres buscando, orando, né? Fazendo com que o seu Clamando. esposo, clamando para que o seu esposo se converta, né? No meu caso foi o contrário. Então, meu esposo aqui assumiu essa postura de Ele estar até orando. lhe desafiou, não foi isso? Teve um Hum, desafio aí no meio da sua conversão. E conta pra gente foi. como foi esse desafio. Então, né? Então o tempo foi passando e as discussões, né? As intrigas acontecendo, porque eu não queria aceitar aquilo, eu não achava bom. Domingo, por exemplo, né? Era o dia que eu queria ficar em casa à noite, ou passear, ou sair. Ele tinha um compromisso, ele ia para a igreja, ele sempre foi muito comprometido com as coisas de Deus, glória a Deus por isso. E aí ele me convidava para ir, e eu nunca ia, eu sempre rejeitava. Mas depois da minha primeira ida, né, e o tempo foi passando, eu fui observando que aquela minha postura não valia a pena, né? Eu estava, claro, eu recebi alguns conselhos, tem uma pessoa muito, muito especial que é uma parente minha, e ela me aconselhava muito, né, sobre eu repensar isso, que não valia a pena, nova no casamento, e ficar procurando confusão com o esposo porque ele está indo para a igreja, que é bem melhor ele estar voltando para casa da igreja do que estar voltando para casa de uma festa que ele foi, de que ele ter passado a noite fora porque foi curtir a vida lá fora. Então ela sempre me aconselhava e abrindo os meus olhos, e as coisas que ele trazia para mim da palavra, porque ele insistia, mesmo eu não querendo ir para a igreja, mesmo eu não querendo ouvir, ele fazia questão de me contar como foi o culto, ele fazia questão de me contar sobre o que foi pregado naquela noite. E isso era motivo de briga, porque eu não queria ouvir, ele ficava falando, e eu não queria saber de jeito nenhum como foi o culto, porque não me interessava. Eu não queria saber de igreja. E ele insistia em me contar como havia sido o culto. Até que ele lançou esse desafio. Ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, se você me convencer a sair da igreja, se você tiver um bom argumento, né, algo na religião que você faz parte, certo? E você conseguir me convencer, eu deixo de ir para a igreja e te acompanho na religião que você está. Só que eu não tinha. Por quê? Porque eu era uma Maria vai com as outras, né? Eu nunca tinha conhecimento nenhum, nunca havia tido um contato com a Bíblia de verdade, nunca havia tido um contato com a palavra de verdade. Então não tinha nada dentro que eu pudesse convencê-lo, que eu pudesse dizer, olha, é isso aqui. Então deixa de ir para a igreja por conta disso. Né? Muito pelo contrário. Então ele sempre foi muito bom argumentador, ele sempre tinha, né? E ele tinha o conhecimento, e ele me mostrava na palavra, ele dizia, olha, então, o que é que eu estou fazendo? Olha, a Bíblia diz isso, isso, isso. Então aquelas coisas que ele vinha trazendo, de certa forma, como nós cremos no poder da palavra, e é ela que vai, né, fazendo algo dentro de nós, mesmo rejeitando por conta do orgulho, né? Eu me posicionei em uma rigidez no orgulho
que não era meu, não era natural, mas eu me posicionei em uma forma assim para rejeitar mesmo aquela vida que eu não queria. E aos poucos, devido às coisas que eu ia ouvindo, devido, né, ao que ia sendo falado, eu comecei a perceber que ele tinha razão, né? Então, por um espaço de tempo, eu já estava reconhecendo que tudo aquilo que ele estava fazendo, que as coisas que ele me falavam eram verdadeiras e que ele tinha razão, mas eu não queria dar o braço a torcer. E o tempo foi passando ainda mais e eu comecei dentro, né, porque ela falando sobre decisão, sobre mudança, então as coisas começaram a acontecer dentro, no meu interior. E eu comecei a perceber já, e o meu coração ele começou já a ir se inclinando, né? Então chegou um tempo que ele começava a falar e eu já não rebatia. Eu não dizia nada, mas eu já dava uma atenção, eu já começava a ouvir. E o Espírito Santo começou já a ir trabalhando no meu interior, né? Então eu já comecei a perceber que aquilo estava certo, que aquele era realmente o verdadeiro caminho. Eu só não tinha coragem de assumir, de dizer é isso que eu quero para a minha vida, né? Faltava a coragem, né? E aí e o tempo foi passando e os dias foram passando e eu comecei, o Espírito Santo começou a trazer e o Senhor começou a trabalhar dentro de mim, eu comecei a perceber que realmente não existia uma vida melhor que essa, né? E fui amolecendo até que houve um evento, né, onde ele ia tocar e ele me convidou, fez questão, queria muito que eu estivesse. Eu já estava um pouquinho mais branda e aí eu aceitei esse convite e fui, né? E aí foi nesse convite um evento de louvor que tinha uma importância muito grande para ele, que iria estar tocando e eu fui participar desse louvor e foi aonde eu aceitei a Jesus, tomei a minha decisão. E falando dessa decisão, e quando no início, né, da nossa conversa, você falou sobre por que eu associei a minha mudança do meu visual com a minha decisão no momento que eu aceitei a Jesus. Eu já estava certa dentro de mim, né, eu já tinha a convicção no meu espírito de que a vida com Cristo era a vida que eu precisava, né, que era a melhor, né, para mim, naquele momento que eu estava vivendo. E eu me amarrei por um tempo, não era porque eu não queria, não era porque eu não sabia que aquele era o melhor caminho, mas porque existem situações que nos prendem a tomar decisões. E uma delas era, como eu vinha de um ambiente familiar, né, que não havia nenhum cristão, né, uma pessoa crente, né, cristão evangélico, vamos falar assim, e eu achava que o mundo, né, onde eu fui criada, era bem diferente daquele novo mundo que estava sendo apresentado para mim. Então eu me importava muito com o que os outros iam pensar. Eu me importava muito com o que a minha família ia pensar. E eu ficava, e agora vão ficar todo mundo falando, e agora a Luziana é crente. E Luziana que foi criada em um regime, um estilo de vida totalmente contrário, né, à vida que Deus tem, os ensinamentos, os princípios totalmente diferentes, né? E agora eu vou me tornar crente. Então aquela ideia, né, de que muitos pensam que ser crente é andar, é não poder sorrir, é não poder se divertir, porque é perder, a imagem né? Na verdade, é perder. às Isso, vezes a ideia de que a por associação quê? que se faz é de perder coisas, né? É, perder Entendi. a festa, perder a bebida, Isso, perder o estilo isso, de roupa que de repente é aquele que gosta. Então, assim, isso, associa as perdas e esquece das coisas boas que vão chegar, que são maiores do que essas isso, perdas, de repente, que vai ter que isso. E abrir mão. uma coisa muito importante, né, a ressaltar nessa questão da perda é porque muitas pessoas, elas, infelizmente, foi apresentado um evangelho, né, de que faça ou não faça, faça ou deixe de fazer, né? E ser cristão não é isso. Não deve ser imposto, né? Ah, a gente ouve muito, ah, você não faz isso porque o pastor não deixa? Ah, você não faz isso porque o pastor não proíbe, porque a sua igreja, a sua religião não permite. Quer dizer que se permitisse você faria? Então, quando você conhece a Cristo, você vai entendendo que existe um estilo de vida muito diferente do que você vivia, né? E que é bem superior, é bem melhor, e que aquela sua forma antiga de viver não vale a pena,
né? Não é a mais importante. Quando você começa a conhecer, quando Cristo, a vida que Cristo tem para você, ela é apresentada de uma forma leve, suave, como ela é, né? Boa, como ela é, certo? Então, a gente vai entendendo que aquela nossa maneira antiga de viver, de pensar, ela não tem valor nenhum. Então, desde quando eu me converti, nunca me foi falado, nunca foi imposto para mim, ó, você não pode fazer isso. Eu comecei a conhecer a palavra e vi na palavra que aquela minha forma de viver, de proceder, não tinha nada a ver com a vontade de Deus. E aí é onde entra o aceitar a Jesus, né? Porque as pessoas pensam que ir para a igreja agora eu vou deixar de usar um brinco, eu vou deixar de usar um batom. Quem disse isso? Né? Onde que está na Bíblia que você não pode fazer essas coisas, né? Então, infelizmente, a imposição do homem sobre a vida da pessoa é que trava, né? Dela tomar determinadas atitudes com o Senhor, falando de aceitar a Jesus. E como Paula mencionou, eu estava no ambiente de trabalho, depois, né? Claro, recente isso, eu já há muito tempo na caminhada, e havia uma colega minha e ela me perguntou: Lu, na sua igreja vocês também têm aquele negócio de aceita Jesus? Você quer Jesus? Porque para muitas pessoas lá fora que não conhecem a realidade cristã, elas se sentem ofendidas quando elas recebem esse convite. Você quer aceitar Jesus? Porque o mundo, as pessoas do mundo dizem, eu tenho Jesus. Quem é que não quer aceitar Jesus? Eu já me deparei muitas vezes com pessoas relatando isso. Vocês ficam dizendo, aceita Jesus. Eu não gosto de ir para a igreja porque ficam pedindo para aceitar Jesus. Quem é que não quer aceitar Jesus? Por quê? Porque as pessoas elas têm uma ideia deturpada do que seria aceitar a Jesus. Né? Então, nós entendemos que aceitar Jesus, e foi dessa forma que eu tentei explicar para essa minha colega, é aceitar a vida que ele tem. É aceitar que a vida que ele tem para você, a forma de viver com Cristo, é diferente e é melhor do que a forma que você vive hoje. Então, a gente ouve a palavra, a gente crê nessa palavra e a gente aceita essa palavra para nós. Então, aceitar Jesus é isso, né? Eu tenho Jesus no coração, mas eu quero viver de qualquer jeito. Eu não me importo com o que ele pensa, eu não quero saber o que ele tem para mim, eu quero viver do meu jeito, mas eu aceito Jesus. Então, isso não é aceitar Jesus. Tem até, assim, um estudo que nós passamos para os novos convertidos, e quando vão chegando na igreja, né? E que ele trata até desses pilares, que fala assim, no caso, a aceitação de que Deus é bom, todos aceitam, todos têm esse conhecimento. Então, independente de você estar na igreja evangélica ou você não está, todo mundo sabe que Deus é bom, né? Independente de você estar numa igreja, numa religião, ou você fazer sua própria vontade, todos sabem que um dia Jesus veio a essa terra, é tanto que assim, o nosso calendário ele é antes de Cristo, depois de Cristo. Então, independente da religião, todo mundo sabe que existia um Cristo que veio e que o anúncio desse Cristo era a respeito de salvação. Né? Todo mundo sabe que somos pecadores. Né? Você vai falar com a pessoa fala assim, eu não dou para ser crente agora não, porque eu não consigo largar. Não estou pronta, não estou preparada. Não estou preparado. Então, assim, saber que Deus é bom, saber que existe um Salvador e saber que está em pecado ou que é pecador, todo mundo não precisa ir para a igreja evangélica. Se você conversar com a pessoa hoje, ela vai ter essa consciência. Mas aceitar essa mudança de vida, aceitar essa palavra, essa mensagem que foi pregada por esse Cristo, aceitar essa mudança de vida que o próprio Deus inspirou, que está na Bíblia, na sua vida, aplicar na sua vida, ter essa decisão, é o início dessa caminhada, né? A partir dessa decisão, esse aceitar Jesus é o início dessa caminhada de fé. Então, assim, quando se faz esse convite, né, eu acho que é interessante se frisar a respeito disso, que não é apenas você aceitar a religião, ou as diferenças, ou as coisas que estão se propondo na igreja, porque querendo ou não, cada igreja vai ter a sua doutrina. Né? Eu costumo dizer que a igreja é como se fosse uma casa. Você entra numa casa, o dono daquela casa às vezes não aceita que um homem entre na sua casa sem camisa. Para um outro dono de casa, talvez ali seja algo normal. Se ele morar no litoral, então, né? Então, assim, cada regra, cada igreja, cada doutrina tem a sua regra, que foi os homens que fizeram para que houvesse uma organização, isso nós respeitamos.
né? Temos que Sim, respeitar. Por isso que existe hoje também igrejas, né? Várias igrejas evangélicas que trazem as suas doutrinas, que é a forma organizacional, né, da igreja, sim, né? E isso, associando a isso, o principal disso tudo é a palavra. Porque o principal, isso, a mensagem principal é a transformação. É isso que você falou para isso, ela, né? A decisão de mudança de vida, a decisão de ter uma nova rota, a decisão de ter um novo percurso. Então, é isso. interessante, eu acho muito, muito lindo quando a pessoa entende isso, entende que não é a igreja que ela está aceitando. Ela está aceitando se posicionar no mundo de forma diferente, né? Por Isso. isso que eu não consigo compreender quando a pessoa fala sobre ser cristão nominal, porque não Hum, existe cristianismo nominal, pelo menos não. não real, né? Quando a pessoa faz É. isso, ela está enganando-se, porque o cristianismo, a grande mensagem do cristianismo é uma mudança total, né? É uma Uhum, entrega total. Então, assim, é isso. algo maravilhoso quando você consegue ver como nós vimos a sua mudança, como nós vimos conseguimos ver nitidamente a entrega que você teve de coração. É tanto que hoje você realmente é uma mulher de Deus, né? Hoje você cuida de vidas, né? De Uhum, várias vidas, né? Que a sua igreja é grande. E assim, o hum, quanto que Deus tem feito. E eu me lembro que você conversando comigo a respeito desse momento de conversão, você falou que encontrou também uma certa resistência, porque as pessoas uhum, na sua família elas não tinham um conhecimento, né? uhum, Um conhecimento da igreja evangélica, como você também não tinha, e ali houve uma resistência uhum, de um familiar seu, e eu lembro que você falou uhum. que esse familiar seu ficou resistente, mas a sua postura foi a mesma que o seu esposo teve com você. Hum, E eu achei isso verdade. tremendo porque foi um ensinamento que ele lhe deu na prática e que você replicou Uhum. depois É isso, também, né? é isso Então, mesmo. assim, fala um pouquinho como foi que você se sentiu nesse momento, né? Que você precisou mostrar para as pessoas que não era apenas a aceitação da igreja, mas era uma Isso. decisão de mudança de vida que você teve ali. Então, né, quando eu falei que associei, né, a minha mudança no meu visual, a minha conversão justamente por essas questões, né? Porque a minha decisão eu sabia que ela ia implicar em algumas coisas. Uma delas é desagradar pessoas, né? Então eu sabia que no meu meio, né, familiar, ele era totalmente diferente daquela nova vida que eu estava decidida a aceitar. E eu sabia que eu ia desagradar pessoas. E na nossa vida cristã, a gente vai viver, sim, sempre optando em desagradar pessoas. O que nós não podemos é desagradar a Deus. Então, eu já Isso. estava certa que eu queria aquilo, eu já estava certa que eu queria o Senhor, que eu queria viver, que eu queria aceitar Jesus. E houve, sim, a resistência, né, de alguém muito, muito, muito querida, muito próximo, muito minha amada, quase que como minha mãe, né, que foi a minha avó, que ela ficou dias, muito tempo, muitos meses, né, sem falar comigo, porque ela não aceitava de jeito nenhum que eu, a partir daquele momento agora, começasse a estar em uma igreja evangélica. Então, ela não aceitou muito a minha postura, minha posição, minha decisão. Então, aquilo mexeu comigo, por quê? Porque era uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu tinha uma estima, uma admiração, um respeito, que eu amava, é como minha segunda mãe, né? Então aquilo mexeu comigo, mas não mexeu ao ponto de fazer eu desistir daquilo que eu havia decidido, porque eu sabia que a decisão que eu tinha tomado era a certa, né? E ao mesmo tempo eu também não virei as costas e não desisti de continuar minha posição, minha atitude com ela só porque eu agora tinha escolhido a nova vida com Cristo. Então eu tive que, claro, com a ajuda do Senhor, saber lidar, né, com as minhas emoções, saber estar firme naquela decisão que eu havia tomado e ao mesmo tempo me posicionar de uma forma com ela que não fosse diferente do que eu já fazia antes. Então, eu tinha um hábito, né? Eu tinha uma rotina na casa dela, eu morava próximo, vizinha, quase, né? Então, todos os dias eu tinha o hábito de ir lá, né? De dar a benção, de sentar, de conversar. E depois da minha decisão, eu continuei fazendo isso, só que a, ela não correspondia da mesma forma que antes. Então, quando eu ia, dava bem se ela não me respondia. Eu sempre
sentava para conversar e ela me ignorava completamente. Então ela falava mal de crente, ela desfazia de crente, ela fazia questão de tratar, né, os outros netos melhor na minha frente. Então tudo que... E eu via que era uma ação do diabo, né? Eu já estava começando a compreender e ver a palavra, eu disse, não, é de Deus isso. E continuei me posicionando e orando, né? Uma das experiências, né, no meu início da minha vida de oração foi justamente isso, né? Como foi algo que mexeu muito comigo, então eu comecei a orar para que não permanecesse, para que ela voltasse a ser como era antes. E claro, como nós sabemos, né, em toda oração o Senhor ele sempre nos ouve e atende. Então, Amém. isso resultou de quê? De que ela voltou a ser melhor do que era antes comigo, né? Claro, não foi de uma noite para o dia, não foi da hora para outra. Então, eu tive que enfrentar aquela resistência, mas eu permaneci, né? Tratando bem, respeitando, da mesma forma que eu sempre fiz, entendeu? Sem contrariar, embora eu já estava contrariando só por conta da minha postura, mas não contrariar de falar, né, de rebater ao que ela estava falando. Então eu ouvia, ficava calado, sempre fui muito boa ouvinte, né? Nunca fui de rebater ao que eu ouço, de rebater no sentido de responder, né, com ser agressiva. Então, ficava na minha, só abria a minha boca quando eu tinha certeza. E E assim resultou foi. nisso que ela, no caso, ela aceitou a sua conversão, não Isso. é isso? Ela acabou tendo que se conformar e aceitar que ela sabia que eu não ia voltar atrás, né? Aquela postura de rigidez, aquele tratamento frio comigo não ia fazer com que eu voltasse, então ela teve que aceitar, ela viu, ela tá certa do que ela quer, então o jeito é... E aí nós restauramos a nossa comunhão e seguimos, e glória a Deus, E né, que o uma Senhor coisa cumpriu o propósito uma coisa na vida dela. interessante é perceber que, assim, porque eu já vi, eu acredito que você também já tenha visto, várias pessoas que converteram-se e aí se afastam da família, porque a família fala Isso. uma linguagem diferente, né? A família se envolve de formas diferentes e aí há uma separação familiar. E esse não é o Isso. desejo de Deus, né? Não. Assim, o desejo de Deus é que você se posicione, mas não que os laços se É. rompam. Então, assim, Isso. é válido você compartilhar isso porque mostra para as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir que mesmo que você tenha se convertido e você tenha aquele parente que de repente não ouve o que você está Uhum. falando, o exemplo ele vai convencer mais, né, do Uhum. que porque eu acredito que não tenha sido por muito falar que você tenha conquistado a atenção dela, o amor dela, mesmo você sendo ali Sim. tomando essa posição. Mas a sua forma Sim. de se expressar, a sua vivência, o seu carinho permanecendo, o seu respeito permanecendo, faz com Uhum. que ela ali entenda que você continua sendo a neta dela, né? Embora Isso. tenha hoje um estilo de vida, uma vida diferente, né? Tenha uma decisão de vida diferente, ela respeita, porque você levou para ela o exemplo. Então, assim, o nosso Isso. tempinho ele está acabando, né? Eu disse que era E pouco, né? é muito pouco. E assim, uma coisa que me chamou a atenção conversando com você, você falou assim que a posição de coitado e de necessitado não atrai a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus é fé. E eu gostaria que você Uhum. falasse nesses minutos que nos resta sobre isso, né? A sua experiência devido ao seu testemunho, né? O que quer Uhum. dizer isso para você, né? Faça aí para as pessoas que estão nos escutando a esse respeito, né? De Então, posição de fé. O que é posição de fé? então, como nós, falando de decisão, né, e a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Amém. é galardoador dos que o buscam. Então, a nossa vida, quando a gente decide viver para Cristo, a gente, até a volta de Jesus, a gente vai viver decidindo coisas, né? A gente vai viver se posicionando. Então, a parte que cabe a Ele já foi feita, né? Na nossa aliança com o Senhor, Ele não precisa fazer mais nada. Ele já fez, Ele já enviou Jesus, Ele já proporcionou para nós o que nós precisávamos. Então, Ele não precisa fazer mais nada. Então, na nossa vida com o Senhor, quem precisa fazer alguma coisa sou eu. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Então, Ele não vai te abençoar de novo, né? Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Então, Ele já fez o que havia de melhor. Ele entregou o único filho para que eu e você fôssemos salvos, né? Então, Ele já fez a parte dele. Então, na minha caminhada com Cristo, eu preciso estar decidindo. Eu decido crer,
Eu decido crer que o que está na palavra é a verdade, eu decido crer o que ele tem para minha vida. Então, são decisões. E uma das coisas que a gente precisa entender é que fé não é sentimento. Ah, eu estou sentindo fé. Não há, né? Fé é decisão. Eu decido crer. Eu decidi aceitar Jesus. Eu decidi crer que o que está na Bíblia é verdade. É uma decisão. Amém. E falando de chamar a atenção, muitas pessoas, elas vivem achando que Deus vai fazer alguma coisa por elas, quando o que elas esperam que Deus faça é o que elas precisam fazer. Né? Não é Deus que vai te pegar pelo braço e te puxar. Vem aqui, fica aqui nesse caminho, que esse é o caminho que eu quero para você. Não é Deus. Somos nós Isso. quem decidimos ir. Decido abrir mão da minha vontade em prol da dele. Então é uma vida de constante decisão. Né? Então, existem pessoas que se achegam a Deus achando que Deus vai fazer alguma coisa por ela, como eu já mencionei que ele já fez. Por quê? Por piedade. E nós cremos em um Deus que não se move por pena. Todas as vezes, se você for procurar na Bíblia, as pessoas que se aproximaram de Deus e que tiveram algo da parte de Jesus, que viram Jesus agindo, foram pessoas que se moveram, que decidiram se mover em fé. Então, elas não ficaram chamando a atenção de Jesus para que Jesus tivesse penas delas e fizesse alguma coisa por elas, porque elas eram coitadinhas. Então, tem vários exemplos. Tem a mulher de fluxo de sangue, tem o cego que ficou ali gritando: Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Né? Tem tantos exemplos, como você mencionou ontem na nossa conversa, a gente falando, de pessoas que atraíram, tem Zaqueu, né? Pessoas que tiveram uma posição diferenciada, porque elas queriam chamar a atenção, mas elas enfrentaram os seus medos, as suas limitações, então elas fizeram a parte que cabia a elas. Né? E aí elas tiveram sim a resposta, porque a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. O que é uma pessoa que coopera? Uma pessoa que está junto, cooperando, fazendo, eu faço a minha parte, ele faz a dele, eu faço a minha parte, então junto. E a gente precisa colocar uma coisa na cabeça, aquilo eu preciso saber qual é a minha parte na caminhada, qual é a minha parte na aliança. Então aquilo que cabe a mim, ele não vai fazer. Né? E a parte dele já está pronta. Né? Já está pronta. Eu só preciso aceitar e me posicionar nisso. Então, eu tenho recebido, eu tenho crido dessa forma, eu tenho visto o resultado na minha vida, como você falou, não existe avanço, não existe, né, crescimento sem decisões, então a gente precisa decidir, certo? E claro, sempre buscar decidir por algo que vai causar vida em você. Então, a decisão por Cristo é a melhor. A decisão pela vida que Deus tem para nós, ela sempre vai ser a melhor. Decidir viver a vida de Deus é sempre a melhor. A vontade dele é sempre melhor que a nossa. Ele diz: a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que já está bem no finalzinho. Então, já está bem no finalzinho. Foi uma bênção, né, ter esse momento com você. Acredito que teremos outros, né, porque Amém. É sempre muito bom, né? E assim, eu espero que todos que nos ouçam nessa live sejam agraciados pela palavra, né? Que Amém. O Senhor encontre repouso no coração daqueles que estavam aqui, que estavam ouvindo, que tomem a sua decisão. Andar com Cristo é algo maravilhoso, é algo que modifica a nossa vida, né? Assim Amém. Como sua vida iniciou lá, cheia de indecisões, e aí teve um determinado momento que você se decide por Cristo, e o Senhor fez modificações que não davam para trazer hoje por causa do tempo da live, mas nós vamos trazer em outros momentos. Então, de uma pessoa que não conhecia nada da palavra, hoje você é pastora de uma igreja abençoada, né? Amém. E teve sua vida totalmente transformada. E isso daí é algo maravilhoso, mas partiu de uma decisão sua. Mudança só acontece quando você se posiciona. Tem pessoas que choram a vida toda, entrega para Deus a sua dependência, no caso, a sua necessidade, e fica a vida toda chorando porque Deus, ele escuta, Deus é bom, mas tem coisas que é do homem, né? Tem decisões que é o homem que precisa fazer. Então, ninguém nunca vai se converter na sua família se você não decidir ser uma pessoa que dê exemplo. Ninguém nunca vai se converter de amigo seu se você for um crente FBI, como você diz, né? Meia boca, que vai lá e se esconde. Ninguém sabe o que você pensa, ninguém conhece o que você pensa. Então, assim, nós temos que levar e propagar o amor de Deus, porque é esse o nosso chamado. E não é chamado de quem está à frente da obra, é chamado de todos aqueles que conheceram o amor de Deus. Está falando sobre esse amor. Então, tudo que nós conversamos hoje a respeito
de tudo, né? De Adriana, do exemplo de Adriana, do exemplo do seu esposo, do seu exemplo, foi bênção. Então, eu gostaria de mandar um beijão para todo mundo que está nos assistindo hoje, agradecer a você pelo convite. Nós estamos no tempozinho que resta, nós já vamos encerrar, mas vamos marcar outros. Eu gostaria de convidar Amém. todos que estão aqui para a próxima live, quarta-feira, com a pastora Tatiana Carneiro. Beijão. Tchau, tchau. Amém.